Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário, meditando na Palavra de Deus. Hoje é sábado, um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Mais um dia que o Senhor nos deu para vivermos debaixo da sua graça, da sua bondade. Eu desejo que o amor do Senhor, que a presença de Deus venha invadir a sua vida, renovar a sua vida. Que o Senhor te fortaleça, que a paz e a luz de Deus estejam tomando o seu coração todos os dias da sua vida. Estamos conversando sobre, meditando a partir da última conversa que Jesus teve com seus seguidores antes de ser traído e ir para a cruz. Jesus deu palavras de ânimo, Jesus predisse algumas coisas que iriam acontecer e Jesus deixou bem claro a relação entre ele e o Pai, Deus Filho, e também conosco, quem nós somos junto ao Pai e ao Filho. Nós somos parte de algo maravilhoso, nós fomos chamados para uma simbiose, para uma comunhão, para nos unirmos em um propósito eterno com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com Deus. Deus e nós podemos nos tornar apenas uma coisa, se andarmos no seu caminho, se nos rendermos a Ele. E aqui em João capítulo 15 é sobre isso que Jesus fala, usando a figura de uma parreira, uma videira, um pé de uva, esta planta maravilhosa na qual nascem as uvas. E eu quero ler com você João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim e não der frutos, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Assim como não pode um ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer conectado à videira, assim nem mesmo vocês podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É incrível que Jesus está falando com homens que já eram seus discípulos, assim eles eram reconhecidos, Mas essa conversa não é apenas com aqueles homens, é com toda a humanidade. Ele diz, olha, todos podem se tornar meus discípulos se fizerem as mesmas obras que eu faço. Um discípulo não é apenas alguém que anda junto, mas é alguém que copia o modelo. É alguém que copia o exemplo. O discípulo não é apenas quem aprende, mas é quem coloca em prática o que o seu mestre ensinou. E aí Jesus usa esta figura da parreira, da videira.
Aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitos lugares onde são plantados vinhedos, plantações de uva. E eu gosto muito de visitar a serra aqui do Rio Grande do Sul, a região do Planalto, nesta época de verão, onde as uvas estão próximas à colheita, à vindima. Nós gostamos muito de visitar a cidade de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha. São algumas das cidades onde tem uma grande plantação de uva. E é incrível que no inverno parece que as videiras morreram, Elas ficam secas, caem todas as folhas, ficam bem escuras assim, parece que não tem vida. Mas nessa época agora que nós estamos, já de outubro, elas já estão totalmente verdes, Ali por agosto, setembro já começa a vir as folhas e ela vai florescendo. E uma coisa que acontece, a videira é aquele caule que está plantado no solo, que tem raízes, e ele sobe, e em cima é colocado aquele lugar onde se espalha, e ali em cima ela espalha ramos para os lados. Inclusive, esses ramos vão muito longe. Uma videira consegue dar ramos, muitos metros de comprimento. A videira é o caule, mas ela tem muitos ramos que são uma espécie de galhos, e é nos galhos que nascem os frutos. As uvas não nascem penduradas no caule, na videira, elas nascem nos ramos. E Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o caule, vocês são os ramos. Veja que coisa linda. Jesus está dizendo: para que eu dê fruto, eu preciso de vocês. Mas para que vocês deem frutos, vocês precisam de mim. Nós somos incluídos em um propósito de Deus. O propósito de Deus é dar frutos. O propósito de toda videira é dar uva. Sem a uva não tem sentido. Assim como Deus, o propósito dele é dar bons frutos, bons resultados. Deus tem planos que Ele quer cumprir aqui na terra, coisas boas, maravilhosas que Ele quer fazer agora e também no dia da sua vinda, no novo céu e na nova terra que haverá no futuro. Mas agora já Deus quer fazer coisas maravilhosas, e Ele está fazendo. E por meio de quem Deus faz? Por nosso meio. Cristo é o cabeça, e o cabeça está no céu. Esta é outra figura de um corpo humano. A cabeça está lá em cima, mas não é a cabeça que faz, quem faz são as mãos, os pés, é o corpo. Por isso ele diz: eu sou o cabeça e vocês são o corpo. Quem realiza é a mão, mas a mão não faz nada se a cabeça não mandar. Assim também, quem gera os frutos são os galhos, os ramos, mas ele não gera frutos se ele não estiver conectado na videira. Você já deve ter feito isso na sua casa um dia, ter visto em uma planta, em uma árvore, se você quebrar um galho ou cortar um galinho, mesmo que ele ainda esteja verde por um tempo, na hora que você corta ou quebra ele, ele começa a secar. Depois de alguns dias ele está totalmente seco e ele não produz mais fruto nenhum. Eu tenho aqui em casa uma planta muito grande chamada Três Maria, que o pessoal chama uma trepadeira, assim, Ela forma uma cachopa muito bonita e ela sobe por dentro das outras árvores. Ela dá uma sombra muito bonita e eu uso ela de forma ornamental. Aqui no pátio tenho 3 mudas. E uma delas cobre um pergolado que eu tenho na frente de casa, que gera uma sombra muito boa com as folhas dela, e eu tenho outro nos fundos de casa. E às vezes ela lança galhos na direção que eu não quero. Os galhos sobem por dentro de outras árvores. E esses dias eu tinha um galho de mais ou menos uns 6 metros entrando por dentro de uma árvore e saía lá em cima. E essa árvore é a árvore do vizinho, então eu não consegui tirar aquele galho, eu decidi cortá-lo. E eu cortei ele rente ao tronco. Continuava nos primeiros momentos parecendo que estava tudo igual.
Mas depois de alguns dias as folhas foram murchando, as folhas foram caindo, as flores caíram e ficou apenas o galhinho seco. E aí então eu pude puxar e tirar ele. Piquei ele em pedacinhos e ele foi pro lixo. Naquela época não botavam no lixo, botavam fogo. E é disso que Jesus está dizendo. Ele disse: olha, se vocês se desconectarem de mim, vocês perdem o sentido. Daí o agricultor vem e bota fogo. O que é isso? Vocês não estão dando fruto, vocês não estão conectados. E também se tem um galho que está conectado, mas não dá fruto, também ele é cortado fora para não tirar a força da árvore. Mas aquele que dá fruto, Jesus diz que ele limpa, o agricultor que é o Pai limpa. O que é limpar? É tirar galhos, sub-ramos e galhos que estão atrapalhando o crescimento, estão atrapalhando os frutos. Então ele vem e tira aquelas folhas que tem demais. Às vezes está criando um raminho para o outro lado, ele vai lá e quebra para ficar só aquele ramo principal, com o objetivo de dar muito fruto. Às vezes também Deus poda a nossa vida. O que é podar? Não é destruir a vida, mas é tirar coisas que estão tirando o nosso foco. Às vezes Deus quer que você faça uma coisa, Deus criou você para isso, mas você começa a fazer 1000 coisas. Você começa a fazer coisas que estão fora do propósito de Deus. E até são coisas às vezes que são boas, mas nem tudo que é bom é excelente. Nem tudo que é bom é a vontade de Deus. Então Deus tem um chamado para você, um propósito para a sua vida. E Ele quer que você foque nisso. Claro que você vai fazer várias coisas, mas você precisa gastar mais energia com aquilo que é dar fruto no reino de Deus. Dar fruto dentro da vontade de Deus. Fazer a obra que o Senhor te deu. E aqui eu quero deixar bem claro que essa obra não é só dentro da igreja, tá? Por exemplo, um pai, uma mãe, quando educa bem o seu filho, isso é propósito de Deus e isso é dar frutos. Cuidar dos nossos filhos, ensiná-los, cuidar do seu marido, da sua esposa, amar seus parentes, seus familiares. Isso é dar fruto, não é só sair na rua falando de Deus. Não, até seria muito feio você falar para os estranhos e não viver na prática o amor dentro da sua casa, no seu trabalho. Mas às vezes você está perdendo o foco, às vezes Deus quer que você tenha uma profissão específica, que você estude, e você está lá fazendo 1000 coisas, você não foca nos estudos, você não foca naquela profissão, você não foca onde Deus te chamou, no ministério, na obra, na igreja, você está fazendo 1000 coisas. Então Deus vai lá e Ele começa a podar, para que você entenda que Ele tem um objetivo, e o principal objetivo é que você dê fruto aonde Ele quer que você dê. Mas isso não é um ato de severidade de Deus, isso é um ato de bondade de Deus. Porque não tem nada mais feliz e satisfatório para um homem, para uma mulher, do que dar frutos. Você foi feito para isso. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós não queremos nos desconectar de Ti. Nós não queremos andar fora da Tua vontade. Nós não queremos, Senhor, deixar de viver os Teus planos. Nós não queremos, Senhor, andar em desobediência. Nós não queremos, Senhor, viver fora da Tua vontade. De forma alguma queremos secar e morrer e ser lançado no fogo. Queremos estar conectados contigo, queremos dar frutos. Mantém-nos na videira, liga-nos na videira que és Tu. Limpa nossas vidas de tudo do que está tirando o foco. Nos dá paz, nos dá direção e sabedoria. É o que pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estaremos juntos compartilhando novamente a palavra de Deus.